Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. É verdade, a gente defende quem mais precisa, mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. A gente defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando o nosso país é atacado, a gente defende a democracia. PT, defende o Brasil, defende você. O PT não só defende mais a participação feminina na política, como promove isso na prática. Somos o único partido que divide igualmente os cargos de direção entre mulheres e homens. O próprio partido é presidido por uma mulher. Isso também se reflete nas urnas. O PT tem a maior bancada feminina no Congresso, além de uma governadora e 2 senadoras. Porque somente com mais políticas para as mulheres, teremos mais mulheres na política. PT defende o Brasil, defende você. Quinta-feira, estamos iniciando mais um TBT do PT, hoje de uma maneira diferente. Hoje é o dia dos fiéis defuntos, dia de finados ou dia dos mortos, uma data em que a Igreja Católica dedica aos mortos e suas almas. Então, o nosso TBT de hoje será uma homenagem especial para todos os companheiros e companheiras que nos deixaram no decorrer desse ano, grandes nomes que marcaram esses 43 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, esse dia, esse TBT será realmente marcado por grandes homenagens, mensagens emocionantes de pessoas que marcaram aí os 43 anos do partido e que nos deixaram esse ano. No dia 18 de janeiro de 2023, o PT de Massapê perdeu o companheiro Antônio Márcio, um jovem de 34 anos, filiado e militante, e a nossa companheira vereadora Betânia Andrade, lá de Santana do Acaraú, prestou a sua homenagem ao seu sobrinho de forma muito especial. O ano de 2023 é marcado pela reconstrução do nosso Brasil, onde a gente venceu o ódio, o negacionismo. Nós derrotamos tudo que colocava em risco o nosso processo democrático. E também foi um ano de perdas enormes de pessoas queridas, dentre elas o meu sobrinho Antônio Márcio, que veio a óbito em janeiro com apenas 34 anos, petista, militante, e a última grande alegria dele foi na comemoração da vitória do nosso presidente Lula. Ele se filiou desde os seus 16 anos e sempre foi muito fiel e leal aos princípios petistas. Sempre votou no PT, sempre defendeu a bandeira do PT. Então, nesse momento, eu quero agradecer imensamente ao Conecta PT e ao Partido dos Trabalhadores por essa lembrança, por essa homenagem tão bonita, de relembrar e de valorizar os nossos militantes que tiveram participação durante a sua vida em defesa do nosso projeto de inclusão social. Então, muito obrigada. E eu sei que onde ele estiver, ele continua lá sendo uma estrela, brilhando e velando por nós que continuamos aqui na luta.
No dia 26 de janeiro, mais uma perca para o PT. O companheiro Edmilson Feliciano, um grande militante, nos deixou. Ele marcou a história de uma geração inteira, sendo um bom amigo, um grande militante, super atuante aqui no PT do estado do Ceará, querido por todos. E o nosso companheiro Henrique Paes prestou homenagem ao seu grande amigo e contou alguns momentos que passaram juntos na sua adolescência. Assim, com a alegria e com a tristeza que eu venho aqui falar do meu querido amigo Edmilson Feliciano. O Edmilson, conheci ele ainda nos tempos de juventude, lá no Crato, né? Esse tempo ele trabalhava nos movimentos pastorais, coordenava lá a Pastoral de Juventude do Meio Popular, então foram muitos encontros lá na Fundação, no Centro de Expansão, lá da Fundação Padre Biapina. Ele também, nesse período, era muito parceiro do Padre Ivan, que hoje é Monsenhor aqui na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, falar do Edmilson me traz uma lembrança dos tempos de juventude. Depois disso, nos encontramos aqui em Fortaleza, na militância política do PT, ele sempre forte, aguerrido, um defensor das causas sociais, das causas populares e do nosso partido, PT. Militou lá nos movimentos do sindicalismo rural, na FEPRAES, trabalhou por lá, enfim, foi um baluarte na defesa daquela categoria. Chegou a morar lá pelas regiões de Mauriti, sempre trabalhando em prol dos mais necessitados. E aqui tivemos a felicidade do Qualifica, trabalhar por vários anos em assessorias, em consultorias, viajamos o Brasil afora, com esse querido amigo do coração gigante. Com tristeza, né, que o Edmilson nos deixou esse ano, depois de um processo de sofrimento acometido por uma doença que fizemos de tudo para que ele pudesse superar, mas infelizmente não foi possível. Então, o nosso querido Edmilson partiu lá para o céu, para o lugar dos privilegiados, mas deixou aqui no nosso coração, na nossa mente, saudade e um exemplo de dignidade, de confiança e de amor ao próximo. Fique com Deus, meu amigo, e até algum dia. Abraço. No dia 13 de março, Parambu perdeu um grande companheiro, militante histórico, o ex-presidente do PT do município, o companheiro Manuel, carinhosamente conhecido como Manuelzinho do Cartório. A nossa amiga Dita Alves prestou uma linda e emocionada homenagem ao seu amigo e também relembrou de grandes nomes ali da região do Parambu que nos deixaram no Partido dos Trabalhadores. Hoje estamos aproximando aí as comemorações do dia de finado, um momento que a gente tira para olhar para todos os nossos entes queridos que já não estão mais com a gente. A gente que faz o PT de Parambu, a gente já teve muitos companheiros históricos que se foram, que deixaram a sua marca no partido, na associação, na cooperativa, no sindicato. E mais recentemente, este ano, nós perdemos 2 pessoas muito queridas. Um foi o Adelino Nunes Leite, fundador do PT aqui do Miranda, uma pessoa que sempre esteve do lado da luta do movimento sindical, das associações. E a outra, né, o nosso querido Manuelzinho, do Cartório, como era conhecido, ele que foi presidente do PT, foi candidato a vereador, assumiu, né, era diácono, né, que passou a viver a sua vida evangelizando, ajudando as pessoas a entender, um homem simples, honesto, trabalhador, sempre procurando ajudar os outros, sonhava muito numa gestão participativa que olhasse as pessoas. Quantas vezes ele gostava muito de falar isso, e disse que ficou muito decepcionado um dia, quando ele se lançou a candidato a vereador, que uma pessoa muito próxima dele chegou para ele e disse: mas Manuelzinho, você é um homem tão bom, vai inventar de ser político?
Aí ele ficou indignado porque se a política é para os que não prestam, se a política é uma ação de fazer o bem sem olhar a quem, então se nós não vamos ter gente boa, que tipo de serviço nós vamos ter para o nosso povo? Então ele se preocupava demais nessa questão de servir, de estar para servir, de ajudar aqueles, principalmente os mais simples. Então não poderia deixar de, nesse dia, estar trazendo à memória esse nosso grande companheiro, Manuelzinho, querido de todo mundo, presente na vida de muita gente da nossa comunidade, era um lutador, batalhador, defendia, né, apoio, né, para a terceira idade. Ele que participava das reuniões do Conselho da Terceira Idade, ele, né, juntamente com outros companheiros nossos, sempre sentia a necessidade da gente ter um trabalho com a terceira idade, de apoiar a terceira idade que era muitas vezes abandonada pelas famílias aqui em Parambu e em muitos lugares, né? Então, acho que Manelzinho petista, Manelzinho religioso, Manelzinho pai, Manelzinho amigo, companheiro de tantas datas, sempre presente. Esse momento é um momento de reflexão, eu sempre, né, finado, dia de finado, como é tirado o dia 2 de novembro, é o momento que visitamos, que lembramos os antes queridos. E hoje eu trago aqui as pessoas que passaram pelo nosso partido. Foram muitos, mas algum daqueles que vem na lembrança nesse momento, pelo que eles representaram no partido. E aí o Valdivino, barbaramente assassinado logo após ter sido candidato a vereadores pelo PT. A nossa companheira Helena, lá de Tamboril. O Raimundo Paulino, uma pessoa da associação que lutou pelo crédito, pela terra, conquistou o seu pedaço de terra. O seu Severino, um agricultor familiar com uma larga experiência no criatório de caprino, de ovino, de bovino. O seu Luiz Pereira Vale, né, que foi candidato a vereador, né, por 2 vezes, sempre se colocou ao Partido dos Trabalhadores nas organizações. E assim o seu Chiquinho e o seu Zequinha lá do Gavião, que também da mesma luta. A nossa companheira de Jesus, amiga, companheira aqui do Miranda, o Agimiro, que foi o nosso primeiro candidato a vice-prefeito, que teve essa coragem de casa em casa. E o Adelino, o Zé Velho, tantos outros que estiveram com a gente. E, em especial, trago o companheiro Manuelzinho. Manuelzinho do cartório, como era conhecido, um homem íntegro, lutador, batalhador, sempre escolheu o PT para se filiar, procurou a gente, disse que tinha estudado os partidos políticos e tinha encontrado no PT o partido que a gente poderia conseguir administrar um município olhando para as pessoas, porque era feito por pessoa, não tinha um dono. Ele foi candidato a vereador, e como candidato a vereador, ele gostava de colocar isso, que ficou muito decepcionado quando um amigo soube, que chegou para ele e disse: mas Manuelzinho, você, um homem bom, se envolver em política. Ele disse, ficou indignado porque a política é um ato de fazer o bem. Então, na política tem que ter pessoas do bem. E por que as pessoas do bem não poderiam ser candidatos, não poderiam ser eleitos, né? Então, a gente traz isso nesse momento para que a gente
possa essas pessoas, onde elas estiverem, serem luz, e acredito que são luz, que ajudam outros a despertar a importância de viver a serviço do coletivo, lutando por uma vida digna, por uma vida mais humana e mais fraterna. Assim foi a vivência desses nossos companheiros, principalmente nosso companheiro Manelzinho, que como homem de fé, evangelizou, levou a palavra de fé, de otimismo, todos os dias para muitas pessoas nesse município. Não há quem não chorou a partida do Manel, a drástica partida de Manelzinho. Que ele seja sempre presente através da sua mensagem de otimismo, de fé e de luta pelo bem comum. Em 8 de abril, o ex-presidente do IDT nos deixou uma grande perda, uma grande liderança sindical e militante, o companheiro Gilvan Oliveira. O deputado estadual Jaci Diniz e amigo do Gilvan de longas datas, deixou uma linda homenagem onde relembrou alguns momentos íntimos da relação dos dois, de quando eles tinham uma relação ali no IDT. Então vamos conferir a linda homenagem do deputado estadual Jaci Diniz. Falar do Gilvan encher o coração de emoção. A razão não explica. O Gilvan, eu tive encontros e desencontros. Encontrei o Gilvan no movimento estudantil. O Gilvan que marca a vida de rebeldia, voltando no ônibus com o Suquita, com o Paulinho, a caminho do Conjunto Ceará. Este Gilvan se reencontra com a relação, seja em Limoeiro, seja em Flores, mas principalmente ali na Avenida da Universidade, lá no IDT, executando as políticas do programa Sim. Convivi, aprendendo e o Gilvan nos ensinando. Uma pessoa humana, uma pessoa solidária, uma pessoa comprometida. O Gilvan nos ensinou dizendo sempre que o IDT era uma porta de esperança. Era uma porta que abria um horizonte para milhares e milhares de irmãos e irmãs cearenses. A você, meu querido companheiro, meu parceiro, meu amigo, minha referência, só posso dizer que saudade e gratidão caminham juntos e que a esperança e a fé que você sempre nos ensinou seja o nosso guia. Viva Gilvan Mendes, o Bagagem. Bagagem, você era o cara. Eu não conheço ninguém que tenha botado mais apelido nos outros do que o Gilvan. E ele nunca teve um apelido. Nunca, nunca. Ninguém conseguiu botar. Mas a gente sabe que ele era o Bagagem, o cara. Em 19 de julho, a comunicação, principalmente aqui do estado do Ceará, perdeu uma guerreira na pauta dos trabalhadores e trabalhadoras na comunicação. Débora Lima nos deixou após sua trajetória de luta e o companheiro Rafael Mesquita, presidente do Sindicato dos Jornalistas, prestou uma homenagem em nome de todos os comunicadores e comunicadoras do nosso estado. Olá, aqui quem fala é Rafael Mesquita e eu estou aqui para homenagear um dos maiores nomes do jornalismo cearense, mas com certeza o maior nome das lutas dos e das jornalistas cearenses, das lutas pela comunicação no nosso estado. Eu estou falando de Débora Lima, a grande jornalista, repórter de política do Jornal O Povo, assessora de imprensa de entidades sindicais, passou por todos os principais veículos de comunicação do Ceará e também fez história na presidência do Sindicato dos Jornalistas do Ceará e também nas longas batalhas pela democratização da comunicação em nosso estado. Se havia dificuldade, se havia demanda de profissionais do jornalismo e trabalhadores da comunicação, lá estava Débora Lima. Hoje, nós homenageamos essa figura singular que nos deixou neste ano de 2023, deixou um vazio em nosso coração, deixou um vazio em nossas lutas, mas eu tenho certeza que a memória de Débora, todo o seu entusiasmo e força seguem conosco. Débora Lima, presente.
Em 26 de setembro, Limoeiro do Norte perdeu mais uma liderança. O companheiro Carlinhos Celedônio, assim como era conhecido na região, um grande líder comunitário do município, e quem deixou a sua homenagem foi a companheira Nadir Chaves, ela que é secretária de Mulheres do PT de Limoeiro do Norte. Vamos conferir. Bom, gente, falar de Carlinhos é sempre muito reconfortante, porque foi um companheiro que deixa um legado muito grande para a história de Limoeiro. Um companheiro de todas as horas, de todos os momentos, de todas as lutas que travou. Eu lembro de Carlinhos como aquela pessoa alegre, festiva, solidário, né? Um companheirão mesmo. Então eu lembro dele com essa alegria, com essa presteza que ele sempre teve para com o seu semelhante. Além de ser um militante político, um militante da causa ambiental. Então é com esse legado, é com essa história que eu quero lembrar de Carlinhos Celedônio hoje. Dentre tantas homenagens lindas, nós também perdemos outros companheiros e companheiras, da qual nós não conseguimos trazer os vídeos aqui, mas nós não poderíamos deixar de citar o nome desses grandes companheiros, como a Dona Francisca, que nos deixou no dia 12 de abril. Ela era a mãe da nossa companheira Ivanilde, que é a nossa atual secretária de organização do PT Ceará, uma grande militante, sempre ali apoiando as causas do Partido dos Trabalhadores. Então, a Dona Fátima sempre presente aqui nos representando com a sua filha, deixou uma grande mulher, deixar o nosso abraço especial para a companheira Ivanilde. Olá, eu me chamo Sônia Braga, estou secretária nacional de organização. Me pediram para contar a história de algumas pessoas, né, que partiram da nossa terrinha. E aí, para mim, coube um pouco a história, a homenagem à Dona Francisca. Dona Francisca eu conheci nos anos 80. Ela era uma liderança das comunidades eclesiais de base. E isso, nos anos 80, era muito importante dentro do nosso partido. Dona Francisca, ela era aquela pessoa que fazia aquela panela de feijão, aquela bandeja de tapioca, para as reuniões das comunidades de base, que sempre tinham os almoços, os jantares, os cafés comunitários. Mas ela não fazia só para as comunidades. Ela também fazia isso para acolher os militantes que batiam na porta dela. Então, ela era aquela pessoa que acolhia. Era aquela pessoa da humildade que São Francisco manda, mas acima de tudo, como ela é mariana, ela era uma grande mãe acolhedora de todos nós militantes que iam na casa dela e ela perguntava, tá com fome? É aquela preocupação de ninguém sair da casa dela com fome. É engraçado porque não pense que tinha abundância, não, muito pelo contrário, não era a abundância que a fazia ser generosa, era o coração, era a disposição de ser da irmandade, né, do companheirismo, de que as comunidades eclesiais de base pregavam e ela fazia de verdade com todas as pessoas que acolhiam e batiam na porta dela. Então, eu acho que Dona Francisca, que nos deu muito, né? Não falava muito, não era aquela pessoa que ia para frente das reuniões, no caso de fazer um discurso, mas era aquela pessoa do acolhimento, da conversa, de nas pequenas reuniões aconselhar, de puxar a oração e com isso aliviar muitas vezes as almas, né? A alma que nós estávamos naquele momento precisando. Foi uma pessoa que dedicou a vida toda à família, se dedicou à família, né? Mas também se dedicou a essa vocação de acolher. Então, será o primeiro dia de finados que nós vamos conviver, estamos aqui sem a participação, sem Dona Francisca estar presente fisicamente entre nós. Mas não tem jeito, o legado dela ficou para nós, desse legado de solidariedade, e até porque ela nos deu, a todos nós do PT, uma grande pessoa, que essa generosidade dela é fruto dessa mãe, que é a nossa companheira Ivanilde Pereira, que a Dona Francisca foi a mãe biológica, porque também para mim e para muitos amigos, por Guimarães,
sei lá, para a Rebeca, para a Bia, para a Meire, para muitos e muitos, Elisandro, muitos e muitos companheiros e companheiras que fizeram militância no nosso grande Pirambu. Dona Francisca foi uma mãe de todos nós. Então, Dona Francisca, onde a senhora estiver, eu tenho certeza que continua olhando pela gente e orando, e rezando pela gente, né? Junto com Maria por aí, deve estar no ouvidinho dela, dizendo, olha, esse povo aí é do bem e eles, eu o acolhi e eu acho que eles podem continuar sendo acolhidos pela senhora. Então, é isso, gente. Dona Francisca, presente, sempre, hoje e sempre. Quem também nos deixou foi o Flávio Uchoa, ele que era diretor financeiro da Sindiletro. Ele faleceu aos 63 anos, no dia 5 de fevereiro, então deixamos aqui toda a nossa solidariedade à família. E Flávio Uchoa, sempre presente. Quixeramobim, em março, também perdeu uma grande militante, uma sindicalista ali dentro do município, bastante atuante. A Maria de Jesus, mais conhecida como Zuz, deixou ali todos da região de Quixeramobim, muito triste com sua partida, mas confortante em saber que ela foi uma grande mulher e lutou sempre pelo ideal, pelo bem ideal do nosso partido, principalmente em seu município. Outro companheiro, um grande líder comunitário lá em Limoeiro do Norte, nos deixou, o companheiro Albino Bichopá, ele que faleceu no dia 26 de abril, deixou aí o seu legado dentro do município e nós prestamos todos a nossa solidariedade. Quem também nos deixou esse ano foi a companheira Maria Carmo Félix, a Carminha, que lutou pela emancipação ali do município de Capuí, nos deixou em 24 de agosto, um grande legado, respeitada dentro do município e sempre será lembrada. Nós não poderíamos deixar de lembrar, nesse momento tão importante, de dois companheiros nossos que trabalhavam aqui na sede do partido estadual, que foi a companheira Joyce, uma grande mulher que, inclusive, buscando aqui uns depoimentos para ela, era o que todo mundo me falava, eu não cheguei a conhecer, mas era uma pessoa que cuidava aqui da sede do partido como se fosse a sua casa, que abraçava todo mundo, que recebia todo mundo. E quem prestou a sua homenagem para a companheira Joyce foi o companheiro Ivanelson Melo, nosso atual secretário-geral do PT Ceará. Deixou uma mensagem bem bonita para ela e principalmente para a sua família nesse dia. Falar da Joyce é gratificante. Primeiro, a Joyce tinha duas dedicações e uma delas era o PT. Cuidar do PT, amanhecer o dia no PT, cuidar de todas as obrigações. Muito responsável, muito inteligente, cuidava do PT como fosse a casa dela, e a outra que ela não tirava o restante do seu tempo para cuidar da família, uma mãe exemplar, uma filha exemplar, cuidou tanto do PT, da família, que não tinha tempo para ela, não tinha vida social, enfim, muita saudade da Joyce. O PT perdeu não só uma funcionária, uma militante, como uma pessoa do bem. Para nós, só saudade e agradecer também toda a dedicação que ela teve com o PT. A Joyce, a gente tinha uma relação não só profissional para com o partido e a militância, mas tínhamos uma relação pessoal. E por esse motivo eu queria agradecer ao PT por essa justa homenagem pela profissional, pela pessoa da Joyce, e eu me sinto gratificado por estar aqui hoje representando o Partido dos Trabalhadores, fazendo essa justa homenagem. Outro companheiro muito especial que nos deixou foi o senhor Robson, assim como todos o conheciam aqui na sede do partido, todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo aqui durante o período que ele trabalhou na sede, sabe também que ele cuidava dessa sede como se fosse a sua casa, sempre recebia todo mundo com um bom cafezinho, com um sorriso no rosto, uma simpatia sem igual. Todo mundo aqui da sede do PT sente muito a sua falta, ninguém conseguiu gravar uma homenagem para ele. A nossa companheira e ex-jornalista aqui do PT Ceará, Poliana Uchoa, também prestou a sua homenagem. Então, em nome dela, nós abraçamos a toda a família do senhor Robson e deixamos essa mensagem super especial nesse momento para ele.
para encerrar esse TBT especial nesse dia, que não é muito fácil, né? Nós sabemos que esse dia carrega um peso muito grande, mas foi uma forma do Partido dos Trabalhadores homenagear a todos esses companheiros e companheiras que marcaram a história do partido, que nos deixaram no decorrer desse ano. E eu não poderia finalizar esse TBT e esse dia também homenageando o meu tio, Francisco Marques, filiado do Partido dos Trabalhadores lá de Madalena, que nos deixou recentemente, não tem 2 meses do seu falecimento. Inclusive, fazia questão de todas as eleições, sempre que podia, ele iria lá votar na escola, nunca deixou de votar, mesmo que votasse errado, ele sempre fez questão de exercer o seu papel de cidadão. Então, aqui em nome de toda a minha família Marques, da nossa família em Madalena, eu gostaria de deixar uma homenagem ao meu tio, um grande militante, um grande homem apaixonado pelo Lula, que sempre que falávamos do presidente, ele se emocionava. Então, em nome dessa perda muito grande para a minha família, eu me solidarizo com todas as famílias que perderam um ente querido nesse dia e desejamos um abraço super fraterno e sincero aqui do Partido dos Trabalhadores.